Produção de motocicletas dispara no país. Entre janeiro e outubro foram fabricadas 1.478.000 unidades no polo industrial de Manaus, que concentra quase 100% da indústria nacional. O número de motos produzidas é 11,7% mais alto que no mesmo período de 2023 e o maior em mais de 10 anos. Os dados foram divulgados pela Associação dos Fabricantes de Motocicletas e Similares, Abraciclo. Isso mesmo com a seca histórica que atingiu o país, inclusive com a baixa do nível do Rio Negro, usado para acesso à região de Manaus, que trouxe uma série de problemas logísticos. Especialistas citam a melhora da economia, com o aumento do emprego e da renda, a necessidade de muita gente de fugir do trânsito das grandes cidades e o trabalho por aplicativo, como algumas das causas do crescimento do setor de motocicletas. A tendência é que a produção feche o ano acima de 1.700.000 unidades, 9% a mais que em 2023. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Crianças não vão mais poder usar redes sociais na Austrália. O país aprovou nesta semana um projeto de lei que impede menores de 16 anos de acessarem plataformas como TikTok, Facebook, Instagram e Snapchat. Pelas novas regras, plataformas que descumprirem a determinação poderão ser multadas em até 50 milhões de dólares australianos, algo em torno de 190 milhões de reais. As empresas terão prazo de 1 ano para implementar as restrições de acesso. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Defesa Civil de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, apresentou no fim do mês passado, no auditório da Oficina Escola, no prédio do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas, a 4ª edição do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, o PLACON, de Nova Friburgo. O documento estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta às emergências e desastres causados pelas condições climáticas adversas, em especial as chuvas intensas. O objetivo é reduzir os danos e prejuízos decorrentes do desastre e restabelecer, conforme a informação, a normalidade no menor prazo possível, agindo sob 2 premissas: gestão de risco com prevenção, mitigação e preparação, e gestão de desastre com socorro e recuperação. Na ocasião, também foi apresentado o Plano de Autoproteção Comunitária, que visa instruir e preparar as comunidades para casos de eventos climáticos. Durante a reunião, foi feita a entrega simbólica do manual que contém as informações e orientações aos representantes comunitários presentes. A iniciativa simboliza o início de um trabalho entre as comunidades e a Defesa Civil da cidade, que será aperfeiçoado com as contribuições dos moradores. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. 2024 vai terminar com calor acima da média em grande parte do Brasil. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para o mês de dezembro. Há inclusive a possibilidade da ocorrência de alguns dias de calor extremo, principalmente no norte do país, onde as temperaturas médias do ar podem ultrapassar os 28 graus. Em áreas pontuais do Amazonas, do Amapá, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média durante o mês, devido à ocorrência de dias consecutivos de chuva, que podem amenizar a temperatura. Por falar em chuva, de modo geral, elas devem ficar abaixo do esperado para essa época do ano, no sul e no centro-sul do país. Ainda de acordo com o Instituto, chuvas mais regulares e bem distribuídas continuarão a ocorrer nas áreas de produção da região norte,
favorecendo a semeadura e o desenvolvimento das lavouras. Já na região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como Matopiba, a previsão aponta para menores volumes de chuva, porém serão suficientes para a manutenção da umidade do solo na maioria das localidades. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Suecos são os primeiros a se tornarem livres do tabagismo. Os nascidos na Suécia alcançaram um índice de tabagismo abaixo de 4,5%. O limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde é de 5% para um país ser considerado livre do fumo. O resultado é atribuído a uma política implementada na Suécia que incentiva o cidadão a trocar o cigarro comum por produtos alternativos à nicotina, como cigarros eletrônicos, por exemplo. Alessandra Bastos, farmacêutica, ex-diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e consultora científica da BAT Brasil, comenta. Uma vez que você tem um produto regulamentado, você consegue fazer o efetivo controle daquilo que é risco e dano associado ao tabagismo. Com a utilização desses dispositivos ao longo dos anos, eles conseguiram exatamente o que? Monitorar a saúde dos tabagistas que fizeram a substituição de forma parcial ou total, e aí sim, eles fortaleceram cada vez mais a utilização desses dispositivos como uma ferramenta para o controle dos riscos e dos danos causados pelo uso dos produtos derivados do tabaco. Para Alessandra Bastos, se o Brasil regulamentasse os chamados vapes, haveria mais controle e proteção aos consumidores, além da redução do tabagismo. No Brasil, a regulamentação dos cigarros eletrônicos, ela poderia, de forma bastante exitosa, como nós assistimos em outros países, ser uma ferramenta para a diminuição do tabagismo. Nós substituiríamos o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico, nós conseguiríamos, com a regulamentação, fazer todo o controle de quem está fabricando, quem está utilizando esses produtos e, principalmente, nós conseguiríamos fazer o controle sobre a comunicação desses produtos. Então, a comunicação adequada, a educação, a informação adequada sobre esses dispositivos, certamente faria absoluta diferença. A farmacêutica complementa. Você estaria instruindo ao tabagista como ele poderia diminuir os danos provocados pelo uso do cigarro. Você poderia instruir os adultos não fumantes de que, uma vez não fumante, ele não deve usar o cigarro eletrônico. Você poderia instruir o jovem de que esse dispositivo, sim, ele, se utilizado, ele pode provocar a adição, ele pode provocar o vício, já que existe a nicotina. E mais, reforçando, esses produtos, eles têm que ter absoluto controle da sua distribuição e comercialização, porque o jovem e a criança não devem acessar esse tipo de produto. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil pela Anvisa desde 2009. Mas, apesar disso, o número de consumidores cresceu 600% nos últimos anos. Um projeto de lei sobre a regulamentação tramita no Congresso Nacional. Da Rádio 2, Fabiola Altran. No fim de novembro, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, divulgou um levantamento sobre o nível de contratações no território fluminense. A pesquisa aponta que o ritmo no mercado de trabalho diminuiu. A análise feita pela Federação a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revela que em outubro foram gerados 10.731 novos postos de trabalho com carteira assinada, com um saldo de 7.300 vagas. O número de contratações em outubro representa uma queda em relação a setembro, quando foram abertas 19.294 vagas, e também em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando o Estado registrou 18.902 novos postos. Contudo, o Rio de Janeiro ocupou a terceira posição no ranking dos estados que mais contrataram em outubro. Segundo o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart,
apesar do bom desempenho do mercado de trabalho fluminense ao longo de 2024, o resultado de outubro acende um alerta, sobretudo pelo desempenho mais fraco da indústria. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Conta de luz ficará mais barata em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou a volta da bandeira verde, ou seja, o fim da cobrança da taxa extra. Em novembro estava em vigor a bandeira amarela, que acrescentou R$ 1,88 por cada 100 kWh consumidos. E em outubro, a bandeira vermelha nível 2, a pior de todas, com uma taxa extra de quase R$ 8,00 por cada 100 kWh. A redução do custo da conta de luz está relacionada ao início do período de chuvas, que ajuda a aumentar o nível das usinas hidrelétricas. Com isso, a dependência do país das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara, diminui. Em nota, a ANEEL, porém, destaca que um cenário sustentável no fornecimento de energia depende de um consumo consciente por parte da população, mesmo com a bandeira verde. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. Maior parte das servidoras públicas acredita que o sexismo e o machismo dificultam o sucesso na carreira federal. De cada 10, 6 funcionárias públicas da União em cargo de chefia dividem essa opinião. É o que mostra a pesquisa Mulheres em Cargos de Liderança no Executivo Federal. O levantamento foi encomendado pelo movimento Pessoas à Frente e coordenado pela pesquisadora da Universidade de Brasília, Michele Fernandes. Foram ouvidas 70 servidoras públicas em cargos de chefia na esfera federal. O objetivo da pesquisa era entender os principais desafios para a ascensão na carreira. Entre os resultados estão 45,7% das entrevistadas relataram desrespeito no trato, como assédio moral. Já 71,4% declararam a dificuldade de conciliação da carreira com o trabalho de cuidado e a maternidade. Para 72,8% das participantes, pesam ainda contra a ascensão na carreira, a cobrança excessiva e a expectativa de excelência. As relações interpessoais e indicações entre homens foram apontadas por 48,5% das entrevistadas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Desta quinta 5 ao sábado 7 de dezembro, Nova Friburgo será palco da primeira edição das Caravanas de Inovação promovidas pelo Senac RJ e o Sebrae Rio. O evento gratuito será realizado no Sesc Nova Friburgo, localizado próximo ao bairro de Duas Pedras, e contará com palestras, arenas interativas e debates sobre tecnologia, capacitação, empregabilidade e empreendedorismo. As inscrições ainda podem ser realizadas pelo link específico capsula.rj.senac.br. A programação é voltada para jovens professores, empresários e profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e trazer discussões relevantes sobre inovação, inclusão e as transformações do mercado de trabalho. As Caravanas de Inovação, inspiradas no Senac Rio Summit, um festival anual de inovação, trazem para o interior do estado os principais tópicos abordados no Web Summit Rio, incluindo inteligência artificial, sustentabilidade, educação inclusiva e novas profissões. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Taxa de desemprego cai para 6,2% no país, o menor nível da história. O índice foi apurado pelo IBGE e é referente ao período entre agosto e outubro. Ainda assim, 6.800.000 pessoas continuam sem trabalho. Já o número de pessoas com alguma ocupação, seja no setor privado ou público, com ou sem registro em carteira, por exemplo,
bateu recorde ao atingir 103 milhões e 600 mil. A coordenadora do IBGE, Adriana Berengui, destaca alguns dos setores que mais contribuíram para a queda do desemprego. Essa redução da desocupação na pesquisa está ligada a um panorama, um cenário crescente de número de trabalhadores ao longo do ano agora de 2024, principalmente em atividades nesse trimestre mais especificamente como a indústria, a construção e os serviços prestados às famílias, serviços pessoais, serviços recreativos. A especialista ainda destaca que houve melhora no emprego formal, ou seja, com carteira assinada, e também no informal, aquele sem registro. Com a expansão desse número de trabalhadores, incluindo tanto ocupações por meio de carteira de trabalho assinada, como também aqueles trabalhadores que, embora empregados, não têm esse vínculo formal. Ou seja, um processo de crescimento da ocupação se dando em várias frentes e bastante difundido, seja sobre atividades e fórmulas de inserção na ocupação. A renda média do brasileiro no período foi de R$ 3.255 por mês. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.